Então vamos aí para fechar com chave de ouro o 19º exame aí, quarta questão. A questão já caiu ipsilíteres praticamente aí no exame 11, na primeira questão do exame 11, tá bom? Aí o Ali é só dar uma voltada, nós já conversamos sobre isso, tá tudo lá, tá tudo lá. Vamos dar uma repetidinha e falarmos alguma coisa a mais aí, se for o caso, ou falarmos uma coisa mesmo, restritiva ou extensiva, né? Vamos dizer assim. Vem dizendo que Carlos foi condenado pela prática de um crime de receptação qualificada e tal, 4 anos. Aí chegou, ele cumpriu a pena, passando 1/6 da pena, o advogado foi lá e requeriu a progressão de regime. Ele estava no regime semiaberto e pediu a progressão para o regime aberto, né? Então, o juiz de execução penal, ele deferiu o requerimento, não concedeu, porque, aliás, concedeu, mas aplicou condições além das previstas lá do artigo 115 da lei de 7.210. Lá tem as condições, quando vai para o regime aberto, tem as condições lá que o juiz fixa ou uma ou duas ou mais condições previstas no artigo 115 da LEP, tá bom? Sendo que também aplicou também uma condição para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviços à comunidade é uma pena restritiva de direito, tá bom? Prevista lá no artigo 44, vai dizendo ali as penas restritivas de direito que são aplicadas. Só para lembrarmos que penas restritivas de direito são autônomas, elas são uma pena já aplicada. As condições aqui já impostas no artigo 115 seriam as condições já previstas na lei 7.210. Então, acontece que feria o princípio do bis idem, do ne bis idem. Não deveria o Carlos aqui sofrer outras sanções, além das previstas das condições do artigo 115 da LEP, tá bom? Tem até a súmula aí, a 493 do STJ, desculpa, 493 do STJ, que fala que é inadmissível a fixação de pena substitutiva, no caso lá previsto no artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. Então aqui não poderia, tá bom? Então aqui vamos ver aqui, qual a medida adotada, qual a medida processual, a pergunta A, qual a medida processual deverá ser apresentada pelo advogado de Carlos, diferente de habeas corpus, que eu falei uma vez aí, a partir do 11º, a Fundação Getúlio Vargas vem frisando isso aí, diferente de habeas corpus, ou seja, privativa de advogado, qual a medida apresentada, para questionar a decisão do magistrado. A medida é o quê? Contra qualquer decisão dentro da competência do juiz, do juízo de execuções penais, cabe agravo em execução, agravo da execução, agravo de execução, qualquer termo que coloque lá, mas que seja agravo, eu coloco agravo em execução, praticamente. É prevista no artigo 197 da própria lei, da própria LEP 7.210, tá bom? De 84. A própria LEP amarra lá o agravo segue o rito do reze, né? Só para dar uma lembrada, tem o seu prazo de 5 dias para ser interposto, conforme a súmula 700 do STF, a súmula 700 do STF, está tudo ali. Essa questão de agravo já caiu 6, 7 vezes perguntando qual o recurso cabível. Tem aí na descrição, eu coloco aí na descrição a prova dessa prova, as provas que já caíram, os exames que caíram, está tudo aí na descrição, tá bom? E qual o fundamento deverá ser apresentado pelo advogado de Carlos para combater a decisão do magistrado. Já falamos aí, estávamos lendo a questão e já estávamos falando a respeito do artigo 115. Para combater a questão aí, num agravo, né? Vamos combater que a decisão do magistrado foi equivocada. Aí mostravam por A mais B porque foi equivocado. Existe súmula para isso. Nós já falamos, a súmula 493 do STJ, que não pode não pode aplicar como condição para a progressão do regime aberto pena substitutiva de direito. Pena substitutiva, no caso ali, uma restritiva de direito. Prestação de serviço à comunidade
é uma pena restritiva de direito, tá bom? Então essa questão aí tá tranquilinha, viu? Tranquilinha, já caiu no exame 11, praticamente aí, fere o princípio do bis in idem, né? Fere o princípio, ele vai ser, o Carlos aqui poderia ser prejudicado duas vezes, tanto pelas condições do artigo 115, que deveria cumprir somente essa, e mais a condição de prestação de serviço à comunidade, que seria uma pena autônoma prevista lá no artigo 44 do Código Penal. Tá bom? Então não pode, inadmissível a fixação de prestação de serviço à comunidade nesse sentido aí, para a condição do regime aberto. Tá legal? Muito tranquila a questão, já caiu e pode cair, se cair nós vamos lá, cara crachá, colocar tudo isso aí aqui e botarmos lá e verificarmos o período de correção e correr para um abraço. Vamos, falando abraço, abraço a todos.